League Games, que passa na emissora digital, League Digital, que a nossa ideia é justamente, né, enaltecer o trabalho e dar palco para os criadores de conteúdo da nossa cidade e também do nosso estado, né, Lucas? É verdade, Anderson. Vamos começar. Você chama os nossos convidados especiais, Lucas? Hoje temos uma streamer e um criador de conteúdo aqui, Geek Gamer. Priscila, Corujinha, Vida Louca e Murilo Rave. Podem entrar, uma salva de palmas, gente. Murilo, né? Murilo Rave X. Normalmente eu coloco Rave X que é mais fácil de lembrar e menos inglês. Menos inglês, né? É verdade. É Priscila, né? Corujinha, Coruja, Vida Louca. Também é o nick, né? Um nome sensacional. Então, pra gente abrir o nosso painel, é claro que a gente vem com aquela perguntinha clichê, né? Ou seja, de onde surgiu, né, os nomes e essa vontade, né, na área de criação de conteúdo gamer e geek, e também para ser uma streamer, né? Oi, gente! O perfil da Coruja Vida Louca, ele já tem 13 anos. Tem 13 anos que eu crio conteúdo nele, não de games. Games eu comecei em junho, mas a Coruja Vida Louca, ela era inicialmente um perfil de humor, de memes, frases aleatórias do meu dia a dia. E em junho a gente começou um projeto paralelo que foi o Coruja Vida Louca Games. Aí eu criei o YouTube, comecei a streamar os jogos. Inicialmente Disney Dreamlight Valley, que é um joguinho mais cozy, mas temos os projetos aí de jogar outros jogos de terror, que eu gosto bastante de filmes de terror, mas me atrai mais esses joguinhos assim de estética fofa. E Coruja é porque eu sempre gostei de coruja, assim, eu sempre fui mais maluquinha, então virou Coruja Vida Louca. Eu já tô vendo que tem um multiverso da coruja, né? Então tem a coruja dos memes, a coruja dos games. Sim. Já existe aquele multiverso. Inclusive tem tatuado aqui também. Sim, eu tenho a Coruja Vida Louca tatuada aqui. Ela é uma coruja assim, bem maluquinha, mas aí ela tem um lacinho rosa, então tem essa estética assim que faz contraste, né? Murilo Rave, conte pra gente o seu início, a sua ideia inicial desse mundo dos geeks de criador de conteúdo. Então, vamos lá. O nick em si, Rave X, já é um nick que eu uso pra jogar há muito tempo. Não sei se vocês vão se lembrar, antes do MSN e depois do ICQ, existia um negócio chamado Mirk. Minha época. Pois é. Sou dessa época O também. O nick Lucas não vai lembrar, não. O Lucas lembra Eu sou de outras gerações. Mas a nossa época aqui. dessa época eu criei o nick Rave X. Eu utilizava no Mirk e desde então, para jogar, eu sempre utilizei esse nick. A criação de conteúdo veio muito tempo depois. Eu já tinha iniciado na faculdade. E aí ela inicialmente começou na Twitch. Todo mundo abria live na Twitch jogando algumas coisas com os meus amigos. Acontece que assim, a Twitch ela tem um universo só dela, ela tem uma maneira de crescer que não era compatível com a minha vida, com os meus objetivos. E aí, aos poucos eu fui tentando outras coisas. E aí foi quando eu mergulhei de vez nas redes sociais e comecei a fazer uns vídeos curtos. Mas, cara, se procurar tem vídeo meu antigo aí de 2008, 2009, sabe, tentando fazer alguma coisa. Mas nada como é hoje, né? Com cuidado com os textos, com o cuidado que a gente tem com quem vai assistir, com pesquisa, essas coisas. Então, foi daí que surgiu todo o projeto como ele é hoje. Mas é interessante, né? Porque acho que todo mundo que entra nesse cenário, tem muita gente que fala mal da Twitch, né? Mas parece que todo mundo começa lá, né? Vou jogar com os amigos. Às vezes você não tem nem ali uma webcam, né? Uma câmera e tudo mais, mas a gente sempre começa lá e acaba que os vídeos ficam lá, né? E tipo, o nosso passado, geral, eu também compartilho, eu lembro que eu comecei na Twitch também, fazendo live na Twitch. Era Justin TV. É isso. E aí entrava uma ou duas pessoas, mas é uma porta de entrada, né? É interessante. E eu comecei o canal de games mais inspirado, por exemplo, também no Anderson, que eu já acompanhava desde o ano passado. Mas a minha irmã, ela faz lives, já tem alguns anos, de LOL na Twitch. E aí eu também me inspirei nela, porque eu acho que cria uma comunidade muito legal. É um pessoal assim que se apoia mesmo. E eu tenho sentido isso, assim, como eu senti mulheres se apoiando nesse cenário gamer, nesse cenário de conteúdo. E não só mulheres, né? Eu tive muito apoio, mas que legal, é um cenário muito bacana.
Não, e também, né, você, como você disse, mulher no meio streamer, às vezes é meio raro de se encontrar. Então você se torna uma referência e uma inspiração para todo mundo que começa nesse cenário. Vocês lembram a primeira transmissão live na Twitch que vocês fizeram? De qual jogo? Ou falando de algo? Vocês lembram? Fala pra gente aí. Qual que era o jogo que vocês estavam jogando? Então, eu ainda não fiz live na Twitch, eu tô criando lá, ainda o canal, né, tá começando, mas os meus primeiros vídeos foram de Disney Dreamlight Valley, porque eu não tinha ainda essa segurança de fazer, então comecei editando os vídeos, mas aí eu tive que trabalhar muito em mim me permitir ser iniciante, porque eu já criava conteúdo antes. Eu crio conteúdo desde a época do Flogão, eu sou dinossauro na internet. Mas aí eu tive que trabalhar em mim isso de ser iniciante, me permitir falhar, me permitir postar vídeos não tão bons ainda, né? Falhar o microfone, esquecer de ligar o microfone e tal, enfim. Mas é de Disney Dreamlight Valley, que é um joguinho que eu gosto bastante, ele parece um pouco o Animal Cross, mas é bem legal, é focado na Disney. Você, Bruno? Então é um negócio interessante, né? Esse processo ele precisa acontecer, né? Porque senão a gente nunca aprende nem a como lidar com as pessoas que vão chegando, porque tem pessoas de tudo tipo. Então, isso precisa acontecer, a gente precisa fazer as coisas erradas para poder saber fazer as certas. E a minha primeira transmissão na Twitch foi de Dino Crisis de Play 1. Dino Crisis de Play 1. Eu me lembro de que a segunda foi Hearthstone, porque eu percebi que as pessoas estão interessadas em algo mais online, algo mais dinâmico. Mas não deu muito certo, não curti, voltei pro Dino Crisis. Mas eu fui zerar ele, sei lá, há 4 anos atrás. É porque às vezes as pessoas, a gente se cobra muito, tipo assim, a gente já vê ali um canal consolidado. Por exemplo, se eu entro hoje no seu canal, que já é grande e tal, eu olho ali e falo, nossa, ele faz tanta coisa, como que eu vou começar? Eu nem sei editar vídeo, então a gente tem que se permitir ser iniciante, se permitir começar, e é tanto apoio que a gente recebe, é muito legal esse processo. Aproveitando, minha querida, fala pra gente, além do Anderson, as inspirações de vocês nesse meio, porque como vocês falaram, no começo a gente sempre tem alguém de base que se inspira pra começar. E quem inspiraram vocês nesse início? Bom, eu me inspiro muito, assim, no Instagram, eu me inspiro muito, não só no Instagram, eu conheci ela pelo YouTube, que é a Carol Costa, mas eu gosto muito do conteúdo dela, da forma que ela apresenta os vídeos, e aí também me inspirei no Todo Jogo Tem História, e aí eu me inspirei na Twitch da minha irmã, que ela chama Dolores Rodrigues, a Twitch dela. Assim, mais conhecida é a Carol Costa, e eu gosto muito também do canal Retro Games, que tem no YouTube, eu gosto bastante do canal do Luiz. Vamos lá, referência, eu gosto muito dos materiais da Warp Zone, que é um conjunto de criadores retrôs que a gente tem aqui no Brasil. Eles produzem livros, eles produzem revistas, então eles têm um material muito interessante, inclusive são os realizadores da Retrocon. Eles e um cara que tem um canal chamado Segredo dos Games, que já existe há muitos anos. Ele também tem um texto muito legal, tem uma pesquisa muito aprofundada. Obviamente, né, meus irmãos aqui de Goiânia, todos eles são referências, até porque estar próximo de criadores de conteúdo, independente de qual seja o tamanho, é sempre um aprendizado, porque a gente nunca sabe tudo. Então, assim, ver as coisas crescendo, ver coisas como esse evento acontecendo, ter vocês aqui é muito legal. Isso, posso dizer pessoalmente, já me abriu portas aqui no estado. Espero que a gente consiga crescer isso de uma maneira orgânica. Isso é verdade, gente. Uma coisa importante, né? Talvez tenha alguém aqui que também é criador e às vezes está se sentindo sozinho, né, nesse caminho. A ideia nossa, né, de todos nós, é justamente essa, criar essa comunidade aqui na nossa cidade, né, ou no nosso estado, a gente se apoiar, né, nos eventos, na criação de conteúdo, né, fazendo collabs, ou simplesmente trocando uma ideia. Às vezes você está ali travado, querendo fazer isso, fazendo o conteúdo, que às vezes você teve ali uma ideia mirabolante, mas não conseguiu tirar ela do papel. E então, assim, é muito bom, né? A gente sabe que é difícil a gente se encontrar, né? Geralmente a gente se encontra em eventos, né? Que é um momento que todo mundo vai ali para produzir conteúdo, mas como a gente usa, né, as redes sociais, né, sempre pergunta ali, o pessoal não tem medo, né? Siga, se às vezes é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, e agora, né, o Instagram tá com uma ferramenta legal que é de repostar, né?
Porque antes a gente tinha, para repostar algo legal que você gostava, a gente tinha que compartilhar nos stories. Então acabava que só, né, os seus seguidores ali viam aquilo, mas já era algo legal, já era algo que eu fazia, porque quando eu via, né, alguém que eu seguia que fazia algo legal, ou algum amigo, eu sempre fazia isso. Mas hoje, né, o Instagram mesmo tem o TikTok também já tinha, né, essa ferramenta de repostagem, né, de você poder repostar o vídeo. E o Instagram também colocou, né, não inovou, mas é uma ferramenta nova, ou seja, eu vejo lá um vídeo de curiosidade do Murilo, né, tem várias curiosidades, né, interessante, você reposta, né, às vezes é um vídeo legal lá, eu sempre fico vendo as peripécias do jogo lá da Disney lá, eu joguei sozinho lá, a gente também reposta, e assim a gente vai criando, né, essa comunidade, vai abrindo espaço para todo mundo, que é importante, né, no entanto o Murilo, o Priscila, o nosso trabalho é justamente esse, né, não que a gente não goste do eixo de São Paulo, mas a gente sabe que é muito nichado ainda, né, é em questão de evento, né. Essa questão é interessante porque, assim, querendo ou não, é natural que a comunidade se una. E, infelizmente ou felizmente, é natural que elas tomem certos rumos. Então, eu não vejo razão para que a gente não possa se ajudar, para que a gente possa colaborar. Inclusive, quero dizer que eu postei um conteúdo relacionado a Dark Souls. Eu vi que o senhor fez a tatuagem de Elden Ring. Eu falei, pô, eu preciso entender o porquê que eu não consigo jogar esse jogo. E aí comecei a jogar Dark Souls, estou lá, firme e forte, passando raiva. Acabei de derrotar o Capra Demon, acabei de derrotar ele. Estou ainda curtindo aquela felicidade de ter matado aqueles cachorros malditos. E estou sendo muito mais feliz agora. Eu senti muito apoio desde que eu comecei. Inclusive, as pessoas que eu falei que eu me inspiro, a Carol Costa, o Luiz do Retro Games, são pessoas que eu mandei DM e eu nem imaginava que eles iam me responder. E eu só mandei lá falando assim, olha, eu me inspiro em você, eu resolvi começar. E eles me responderam, me seguiram e eu achei tão legal esse apoio, sabe? E assim, falando da ferramenta do Instagram, né? Tem também a ferramenta da gente marcar as collabs. Então assim, muita gente, o Anderson, o Cleitinho, que é de outra cidade, às vezes a gente se marca em posts e isso ajuda o crescimento, que aí os seguidores deles veem a gente segue de volta, né? Então assim, a gente tem que explorar todas essas ferramentas. E eu acho que além disso é ir nos eventos, igual a gente está aqui hoje. Eu conheci muita gente nos eventos que eu tenho ido, assim, de julho pra cá. Esse é o terceiro evento que eu vou. Mas eu conheci muita gente legal que se tornaram amigos, é muito bacana. Por que curiosidade dos games? Cara, vamos lá. Essa é uma excelente pergunta. Porque é o seguinte, eu trabalho com software, tá? Desde 2012 aqui em Goiânia a gente tem uma empresa de software. Beleza. Quando eu montei essa empresa, eu fazia conteúdos relacionados a empreendedorismo e à criação de software. Num dado momento eu senti que isso não tinha 100% da minha energia. Porque eu acredito que é o seguinte, quando a gente lê uma biografia, quando a gente lê um material de alguém que fez alguma coisa que deu certo, você está procurando ali a inspiração. E aí eu comecei a encontrar nessas curiosidades histórias muito interessantes. Não necessariamente relacionadas ao jogo em si, mas talvez as decisões que a galera tomou durante o desenvolvimento daquele jogo. E aí isso levava pro meu trabalho. Só que chegou num ponto que assim, eu tava me divertindo tanto pesquisando aquilo, que eu falei, pô, isso aqui vai se tornar um conteúdo. Aí foi quando eu entrei de cabeça mesmo na produção dos vídeos curtos. Eu passei a ver um encantamento nisso. Porque desde a decisão de um programador colocar um detalhe naquele jogo, ali tem muito de atenção ao público, atenção a quem vai consumir aquela mídia. E isso eu quis trazer para o meu trabalho, trago para mim e eu me divirto fazendo os vídeos. Então só tem um ponto positivo. É interessante porque é um outro lado, né, dos jogos, né? Porque muitas vezes o pessoal fica muito preocupado ali com a gameplay, né, a história do jogo, que é o meu caso, né? Mas na questão da produção, né, dos jogos, né, hoje a gente está vendo, né, o sucesso que o Hollow Knight Silk Song está tendo, né, e quando você joga o jogo você percebe que cada detalhe, né, tem a frutinha ali que onde você vai pular é milimetricamente, né, o desenvolvedor ele coloca ali, e às vezes a gente não entende porque a gente está naquela gameplay frenética, né. E aí eu acho interessante justamente isso, que você vem, né, com aquela curiosidade, por que o zumbi do Resident Evil é daquela forma, né, e tudo mais, e aí é onde você expande, né, a área dos games, né, ou seja, não é só você jogar, né, ter aquela experiência ali de entretenimento, né, tem muito mais envolvido ali, e essa criação de conteúdo, eu acho ela interessante por causa disso, que a gente não ia descobrir isso nunca, né. Vamos pôr em redes convencionais, ou programas convencionais, ninguém ia falar sobre isso, né? Porque o quanto isso alteraria as vendas do jogo? Talvez nada. Então,
Mas é legal, o negócio pra quem gosta do jogo, né? E ele quer informação dos jogos, pra ele justamente é importantíssimo. E você, Priscila, fala pra gente, né? Você já contou um pouco sobre a decisão, né, do Dream Valley, mas por que o Dream Valley? Por quê? Então, eu achava, ele é um jogo que assim, ele sai atualizações a cada 2 meses, 3 meses. Então tem 3 anos que eu jogo ele e eu achava muito conteúdo no YouTube em inglês ou espanhol. Eu quase não achava coisas em português. E às vezes eu queria achar aquela coisa, porque eu sou aquela que eu quero achar os detalhes no jogo. E às vezes eu ia procurar numa gameplay e tal, pra ver se eu achava aquele item específico, e aí eu tinha essa dificuldade ali do inglês. E eu falei, por que não eu começar a criar o português? E era algo que me divertia muito. Eu falei, eu vou começar a postar. E eu comecei a postar assim, o vídeo bem pouco editado lá no YouTube, só eu jogando mesmo. E aí eu empolguei. Aí eu comecei a postar no Instagram. O TikTok eu tenho muita dificuldade com o algoritmo dele, mas já apareceu algumas pessoas que jogam o jogo e começaram a me seguir e tal, e falando a mesma coisa. Nossa, que legal que você tá postando em português, porque eu só achava coisas em inglês e espanhol. Mas aí agora acho que eu empolguei, eu quero jogar outros jogos também. É isso que eu gosto do Geek, viu, gente? Essa variedade de assunto. Eu, como jornalista, a gente sempre procura, não o óbvio, sempre o que as pessoas já sabem o que vai ter naquele assunto. E o Geek, ele proporciona isso. Você pode falar do anime, você pode falar das curiosidades, você pode falar das histórias dos jogos, você pode falar do jogo que não tem no Brasil. É isso que eu gosto. E já para falar uma coisa da carreira de vocês, teve algum momento marcante que vocês viram assim e falaram, olha, por conta disso eu quero continuar, eu quero levar isso pra minha vida, não apenas como um hobby, né? Porque no início é sempre um hobby. Criar conteúdo sempre foi assim uma paixão, e teve um momento que e às vezes as pessoas sempre falavam assim, mas você é boa nisso, isso na época dos memes ainda, nossa, você é tão boa, por que você não trabalha com isso? E eu pensava, não, nada a ver. Aí um dia eu falei, realmente, por que eu não trabalho com isso? Aí eu fiz uma pós-graduação de marketing digital e se tornou um trabalho. Comecei a trabalhar com social media, peguei alguns clientes de diversas áreas e criar conteúdo para esses clientes. Hoje em dia eu estou trabalhando só para mim, com os games, né? Ainda com o humor, eu consigo mesclar muito bem isso, porque os games eles permitem isso. Não só os games, séries, filmes, né? A gente consegue linkar muito bem, mas foi isso, foi de tantas pessoas falarem, por que você não trabalha com isso? E eu pensei, realmente, dá pra trabalhar com isso, dá pra trabalhar com algo que a gente ama. E tem outro significado, né? Quando a gente faz assim com coração, pra mim foi essa questão de sair do conteúdo que estava mais relacionado à parte técnica, pra época eu gostava de falar, eu me empolgava pra contar a história, é massa, pô. Um momento marcante pra mim, que esse assim, foi muito único de verdade, foi o seguinte. Todo mundo conhece Prince of Persia. A gente tá falando dos jogos lá da Pro-DOS, da MS-DOS. Beleza. Quando eu produzi aquele vídeo, eu me lembro que ele começa com um registro de uma criança pulando. E aquilo lá foi o que o John McNair usou para fazer a rotoscopia. Onde ele pegava o vídeo, colocava no frame, né, na tela dele e desenhava quadro a quadro. Então ele fez o primeiro Prince of Persia dessa forma. Beleza, fiz o vídeo estourou, conseguimos 1 milhão. E aí o próprio John McNair respondeu no vídeo. Eu tenho o costume de responder todo mundo. E aí quando ele respondeu, eu agradeci em português, normal, tal. E ele falou, pô, que bacana, né? McNair, nome gringo, deixa eu clicar pra ver. E ele é o próprio criador do Prince of Persia. Cara, aquilo ali pra mim foi surreal. Foi surreal. E assim, a gente acha que não, mas a internet ela permite que a gente esteja uma mensagem de qualquer pessoa. Tudo bem, que ela pode não responder, tudo bem. Mas não custa nada tentar, não é? E aí quando eu vi ele comentar no meu vídeo, ele comentou em português. Falou, obrigado. E eu, cara, eu fiquei maluco. Eu falei, daqui pra frente não tem como, eu preciso dar atenção pra isso aqui. Porque se o cara que fez o jogo tá aqui, então eu consigo alcançar quem eu quero alcançar. Inclusive, essa semana aconteceu uma coisa interessante, porque quando eu trabalhava como social media, tem uma mulher que ela é uma das manda-chuvas da Meta no Brasil, que é a Bia Botessi.
e ela comentou num post meu logo quando eu tava querendo desistir de ser social media, porque eu tive ali um burnout e tudo. E ela comentou, ela falou assim: Priscila, o seu conteúdo é muito bom, não desiste não, muda de rota se for o caso, mas não desiste. E aí, de vez em quando eu ia lá e lia esse comentário dela, e essa semana eu mandei uma mensagem pra ela, falei: olha, eu mudei de rota, mas eu ainda tô aqui. Agora eu tô criando conteúdo de games, que é outra coisa que eu amo desde criança. E aí ela me seguiu no perfil novo e me apoiou e falou: que legal que você não desistiu. E eu acho que é isso, é a gente ter esse acesso de pessoas que a gente admira e elas apoiarem a gente. Eu acho que é algo que antigamente era inalcançável e agora a gente está ali a um clique de distância. E as redes sociais com certeza ajudaram isso. Olha, tô curioso, eu também quero saber do Player, um momento marcante pra você, Anderson, que Pra mim, cara, dos vários que teve aí, né? assim, eu já tive vários, assim, projetos, né? Eu acho que esse, pra mim, marcante foi, até de certa forma, a velocidade como as coisas aconteceram, porque eu também comecei como um hobby, foi uma aula, né, de uma aula. Estamos aqui, né, no palco hoje, conversando, né, com grandes influenciadores, mas também foi quando eu postei, né, nem era um vídeo eu falando sobre o jogo, era só um edit que eu fiz de uma aula, e aí era usando o jogo Assassin's Creed, e a Ubisoft Brasil comentou, parabenizando: professor, é isso mesmo, cara, que legal. E aí não foi só um vídeo, tipo, os outros também, eles acabavam postando lá, até agradecendo por utilizar o jogo, né, mandando mensagens inbox lá: professor, continue fazendo isso. E aí foi quando eu vi que realmente falou: então é porque, né, tá dando certo, né? Então, assim, pra mim, eu lembro que até na época eu fiquei tão, assim, eufórico, que eu até printei a tela, eu tenho que postar lá nas stories que a Ubisoft falou comigo, né? Mesmo sendo, né, a nacional, a gente percebe que o pessoal tá consumindo nosso conteúdo. E igual a Priscila disse, né, você falou também, às vezes a gente acha que não, né, que o pessoal não tá vendo, mas às vezes o produtor, a publisher ali, eles estão envolvidos em tudo isso. E eles falam: cara, que coisa legal. E aí eles vão lá e comentam. E, né, como se diz, é o que motiva a gente. Mas, Lucas, a gente tá romantizando muito. É verdade, cadê Tá as romantizando polêmicas? muito isso aqui. Cadê as polêmicas? Cadê? dessa área? Quero polêmicas, perrengues e aqueles. E até rancores, se tiver. E rancores se tiverem. Né? Porque nem tudo são flores, gente. Isso. Então, é o seguinte, O Murilo já falou: peraí, manda pra mim. deixa eu pensar aqui. Uma coisa que acontece, eu acho que você vai concordar comigo, que é o seguinte: quando a gente está falando de contar histórias para alguém e a gente tem 1 minuto e meio, é muito pouco tempo para condensar as coisas. Então, normalmente, as situações que não são muito agradáveis quando você lança um conteúdo e ele viraliza, é porque as pessoas começam a questionar coisas que às vezes você passou 6, 7 horas pesquisando para escrever. E no nosso caso, que a gente trata história, existe um outro ponto que é o seguinte: no Brasil, a gente está falando aí dos games dos anos 90 e nos anos 2000. No Brasil, a gente teve um movimento, né, relacionado aos jogos mais antigos, onde a gente consumia as revistinhas, certo? Beleza. Para vender revista, às vezes os caras faziam certas observações que não eram 100% verdade. Eu acho que um dos casos que é mais famoso é aquela tradução errada lá do finalzinho do Street Fighter 2. Tinha alguma coisa com dragão, que eles traduziram o chilão de uma maneira errada. Eu não me recordo bem do caso, mas aquilo lá. Beleza. E aí, quando você pega o assunto para pesquisar a fundo e você percebe o que foi que aconteceu e faz um vídeo sobre aquilo, sempre vai ter alguém para questionar que você falou errado, e não tem problema. O problema é como isso veio. Então, assim, eu me lembro de situações, por exemplo, um vídeo onde eu falei sobre Midnight Club, que é um jogo de PlayStation, mas que leva um pouco da história de um grupo de arruaceiros que corriam. Grupo de racha, né? Isso, exatamente. No Japão e tal, e tinha toda uma filosofia e tal. Pesquisei sobre esses caras, pesquisei sobre desde a origem até o fim, entre aspas. E aí a pessoa chegou e falou: cara,
Não foi assim, escrever um texto, falei, ó, obrigado por ter comentado e tudo mais. O que você trouxe de história é o que normalmente todo mundo conta, porque é o que estava escrito nas revistas, é aquela parada. Quando você lê uma fonte uma vez, e aí você repete aquilo sem ir muito a fundo, você vai ecoando aquela história. Como eu tinha dedicado um bom tempo nisso, falei, cara, não foi assim. E aí eu escrevi uma mensagem. Aí ele, cara, não comentei pra você responder não, só comentei pra você fazer sua pesquisa direito. E tá tudo certo, entendeu? Tá tudo certo. Eu acho que assim, esse é o único ponto onde a resposta não é muito positiva. Mas em compensação, se isso aconteceu, provavelmente o vídeo já alcançou quem precisava alcançar e tá tudo certo. Assim, a minha criação de conteúdo games é bem nova ainda, então não teve nenhuma polêmica ainda, né? Mas como a Coruja ela tem 13 anos, então já aconteceu algumas coisas, já teve posts que às vezes a gente nem consegue ler todos os comentários pela proporção que pega. E bem antigamente, lá no início, às vezes eu tretava com o povo mesmo. Era a Coruja vida louca. Era a vida louca. Hoje em dia a Coruja ela tá mais. Porque a gente vai criando a maturidade na internet e a gente vai vendo que não compensa. E às vezes a pessoa tá dando só a opinião dela e ok, ela pode ter a opinião dela. Nem sempre eu preciso ir lá e impor a minha visão em cima dela. Ela acha que ela pode pôr a visão dela em cima da minha e ok, eu não preciso ir lá rebater ela. Deixa ela com o pensamento dela, tá tudo certo. Hoje em dia eu já penso assim, antigamente eu respondia, aí já dava aquela confusão lá porque a comunidade das corujas é meio forte, então o pessoal vinha me defender. Mas hoje em dia eu vejo e segue o baile, deixa eu comentar. Eu tenho uma teoria que se tem hater é porque o conteúdo tá funcionando. E eu, Anderson, obviamente não somos isso. Os seus vídeos, Murilo, são magníficos. Eu adoro a edição, acho muito top os roteiros. E a Corujinha, minha querida, eu acho tão bonitinho, inclusive agora que ela tá usando IA nos conteúdos, eu tô falando, gente, eu queria ter uma Corujinha. Faz umas pelúcias, vende aí do povo. Você sabe que já teve gente que pediu, assim, bem antigamente, quando era bem focado mesmo nos memes, o pessoal pedia, cria produtos dela e tal, mas eu nunca pensei em monetizar ela. Agora que eu tô mais com essa visão de trazer o meu rosto pra lá, né, e foi muito aceito, graças a Deus, mas sim, eu tenho usado a IA e aí mescla muito com isso do geek, bem antes de criar os games, aí eu já vestia ali a Corujinha como a Wandinha, vestia ela como algum personagem de Last of Us, com a ajuda da IA, e isso foi bem aceito, foi bem legal, e aí eu só mesclei ali com os games, agora já tem Corujinha vestida de Super Mario, é bem legal. 7, com o controle da mão, tem o Coruja Verso. E sempre que eu vou fazer as thumbs dos meus vídeos, eu sempre visto ela da forma que o personagem que eu tô jogando tá vestido, é muito legal. Inclusive, Murilo, fala também a utilização de IA nos seus conteúdos, se você utiliza, né? Porque eu acredito, por mais que tenha os negativos do lado, mas essa também é uma ferramenta muito importante pra gente criar vídeo. A IA te ajuda nessa área? Hoje em dia a edição toda, eu tenho editores para me ajudar, então a edição toda acontece com eles, eu não chego a utilizar ela não. Não faz sentido usar ela para roteiros porque ela ainda é muito falha, então é tudo manual, nesse exato momento é tudo manual. Bom, pra gente terminar aqui, né, o bate-papo tá gostoso, né, tá legal, muito bom. Mas eu queria que vocês deixassem então um recado pro pessoal sobre o processo de criação, o pessoal também seguir vocês nas suas redes sociais, para inspirar esse grande público aqui. Eu acho que se as pessoas elas têm vontade de criar conteúdo, seja lá sobre o que for, ela tem que começar. Igual eu falei, se aceitar iniciante, se aceitar falho, começar. O foco é começar e depois a gente vai melhorando com o tempo. Igual o Murilo, ele tem aí os editores, eu ainda não tenho. Então tem hora que eu fico 2 dias editando um vídeo e eu falo, meu Deus, dá muito trabalho. Mas como que esse pessoal consegue, né? Mas um dia eu chego lá, um dia eu vou ter um editor também. Eu acho que a criação de conteúdo é um processo. Então você tem que aprender a escrever, aprender a se portar e principalmente aprender a como você vai se vender depois. Porque os vídeos que vão para a plataforma eles geram visualizações, mas o que você vai fazer com essas visualizações?
Então eu acho que esse, em resumo, o que eu indicaria. Não, eu acho que todo mundo pode criar conteúdo, só que tem que ter isso em mente, porque senão a criação de conteúdo vira um loop que você vai ficar triste e ela não vai ter retorno, você não vai conseguir converter isso em nada de bom pra você, então não faz sentido. E eu acho que a pessoa não ficar tão presa aos números, mas aproveitar o processo, porque eu sempre vi muito isso, as pessoas, eu parei de ganhar seguidor, eu tô perdendo seguidor, um post não deu tanto like, sabe? Cria o conteúdo que você acha que faz sentido, que você gostaria de ver na internet. Não se importe tanto com os números são consequências. Eu não ligo muito se, eu fiz um post e deu, sei lá, um exemplo, 100 curtidas, mas aí eu fiz um outro, deu 30. Mas eu acho que aquele conteúdo faz sentido estar ali e tá tudo bem, eu não preciso apagar ele só porque ele deu bem menos curtidas. Eu acho que faz parte do todo. Tá certo. Galera, eu quero a atenção de todos aqui para vocês poderem falar o arroba de vocês pra galera seguir. Fala aí para finalizar nosso bate-papo. No Instagram é @corujavidaloca e no YouTube Coruja Vida Louca Games. Sigam lá e acompanhem e me mandam mensagem falando que vocês me viram aqui, que eu vou seguir de volta. Bom, se você quer saber notícias e curiosidades sobre o mundo dos videogames, no Instagram, @eureimx e no TikTok também. Perfeito, gente. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas! Valeu, galera! Queria ter ficado mais. Mas a gente tem a programação. Vamos tirar aquela foto? Vamos! Isso. Junta. Tá certo, é isso. Muito Muito obrigado. obrigada.